Considerando que estamos no mês de maio, e o mês de maio sempre é dedicado à família. E nós queremos enfatizar na mensagem de hoje aspectos ligados à família. E para isso nós vamos ler o Salmo 127. Já lemos o 128, que apresenta a família de Deus, que apresenta um núcleo familiar em que Deus comanda, em que a lei de Deus prevalece. E porque a lei de Deus prevalece, o lar é abençoado. O lar é abençoado, a cidade é abençoada e a nação é abençoada. Porque há uma ligação dos lares com a própria nação. Por isso que o Salmo 128 termina dizendo: paz sobre Israel. E agora, o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque Deus os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando os inimigos estiverem à porta. Esse salmo, meus irmãos, é composto pelo sucessor de Davi, o grande rei Salomão. A Bíblia nos informa que ninguém na antiguidade superou a Salomão em majestade, domínio, grandeza, sabedoria e poder. Ele mesmo chegou ousadamente a dizer: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim vieram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Contudo, meus irmãos, é consolador que da lavra deste sábio e poderoso rei saia um belo e devocional poema, revestido de humildade, cheio de reconhecida gratidão e dependência do Senhor. O grande filho de Davi, com estas palavras, glorifica ao Deus Todo-Poderoso, proclamando a sua soberania. O que o salmista está querendo dizer com este salmo? Primeiro, vejamos o que ele não está querendo dizer. Ele não está ensinando uma dependência de Deus ociosa. Ele não está sugerindo o cruzar de braços. Não
agindo e não expressando em trabalho a sua dinâmica ou a dinâmica do homem. Ele não está ensinando a comodidade e a preguiça. Mesmo porque o salmista Salomão, em outras partes dos seus escritos, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. E mais, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Não era da filosofia de Salomão a omissão. Então ele não está querendo dizer isso neste salmo. Mas o que este salmo de Salomão está nos ensinando? Está dizendo que os efeitos reais do nosso esforço, do nosso trabalho, estão nas mãos de Deus e dele tudo depende. Tudo que fazemos será em vão e tudo se diluirá se feito sem a orientação e a presença divina. Porque, meus irmãos, nós trabalhamos não para o tempo, nós trabalhamos para a eternidade. O pão que granjeamos, a produção do nosso trabalho, não é para o tempo. Se é coordenado por Deus, se é abençoado por Deus, é para a eternidade. O homem que não tem a Deus como Senhor, a Cristo como Redentor, trabalha para si, trabalha para o tempo. Mas seja qual for o trabalho, o crente o faz para a eternidade. E quando isso acontece, é Deus quem gere o nosso trabalho. É Deus quem realiza através de nós o trabalho. Tudo o que fazemos será em vão. E tudo se diluirá se não for feito por Deus em nós. A cidade de Edimburgo, na Escócia, tem como moto nacional a seguinte frase em latim, que é o começo deste salmo. A expressão oficial de Edimburgo é Nisi Dominus Frustas. Nisi Dominus Frutas. O que significa? Sem o Senhor, tudo é vão. Verdade bíblica, absoluta, compreendida por aqueles que expressaram a fé cristã reformada presbiteriana desde o seu início. As preocupações humanas e todo o nosso planejamento serão infrutíferos sem a bênção e a presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a cidade é Deus.
mas o vigia tem de trabalhar. Quem constrói o edifício é Deus, mas são os operários que têm de trabalhar. É a consciência de que trabalhamos para a eternidade sob os auspícios de Deus, e que o nosso trabalho haverá sempre de se transformar em bênçãos que glorifiquem a Deus. Igualmente, diz o salmista, é em vão vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porque Deus o dá enquanto dorme. Eu trabalho na construção da casa, mas é o Senhor quem a edifica. Eu vigio a cidade, mas é o Senhor quem a protege e quem a guarda. Eu luto pela minha sobrevivência, mas terei de fazer tranquilo, sem ansiedade, sem aflição de espírito, porque Deus é o meu sustento. Deve estar lembrado da recomendação de Jesus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Nós podemos, meus irmãos, dividir este poema em 4 sessões. Não nos detalharemos em todas elas, apenas na última. Mas a primeira é Deus quem age e cuida e edifica a casa. Segunda, é Deus quem age e cuida e guarda a cidade. Terceira, é Deus quem age e cuida e sustenta e me assegura a sobrevivência com a família. A quarta, talvez a mais importante, é a responsabilidade com os filhos. E nisto vai a ênfase do lar. Salomão diz que nossos filhos são 3 coisas. A primeira, herança do Senhor. E isto desafia a nossa responsabilidade. A herança do Senhor significa que os nossos filhos não são nossos, são herança. A doação é de Deus. O pai de família, o proprietário, termina a sua vida e aquilo que ele juntou, aquilo que ele ganhou, aquele patrimônio se torna herança. É dele que ele passa para os filhos. E os filhos são herança do Senhor. Não são nossos. Quantas vezes nós ficamos sem compreender. Nós fizemos sepultamento de crianças que já nasceram sem vida. E nisto fica provado que o filho é do Senhor.
não é nosso. Antes do sofrimento deste mundo, ele quis levá-lo. A propriedade é dele. Nós temos nos nossos filhos uma herança que não é nossa, mas procedente de Deus. A segunda coisa que Salomão salienta é que os nossos filhos são galardão. Como herança do Senhor, nós temos a responsabilidade de educá-los, de criá-los, de orientá-los, de ensiná-los, de sermos fiéis a este Deus na vida e no exemplo, para a edificação dos nossos filhos. E como galardão, é um prêmio que Ele nos dá. É uma concessão que Ele faz por nós, ou faz conosco. A nossa família é um prêmio de Deus. Quanta responsabilidade temos para cuidar desta concessão abençoada que Deus nos dá, que Deus nos faz. E a terceira, flechas na mão do guerreiro. Segurança. Segurança interna, estrutura familiar que garante o presente e garante o futuro. Esta é a família de Deus. A figura de flechas na mão do guerreiro que dá tranquilidade ao lar quando o inimigo estiver à porta. É a segurança final daquele lar que segue os princípios de Deus, da sua palavra, cujo líder é o homem que teme ao Senhor. E a mulher é aquela videira frutífera que juntamente com os filhos no interior da casa estão ao redor da mesa. É bom, meus irmãos, se notar que a relação familiar básica é o marido e a esposa. Esse é o princípio bíblico. A esposa e o marido formam o lar, independente dos filhos. Aqueles casais que não geram filhos por algum motivo, não tem seu lar incompleto. Porque o lar, o casal, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. Os filhos vêm como prêmio. Os filhos vêm como herança. Mas é interessante que alguns casais estão colocando a base familiar na relação pai e filhos. A relação familiar básica é o homem e a mulher. E quando nós trazemos como base pais e filhos, pode haver alguma dificuldade e algum problema. Casais, especialmente a mãe, estruturam sua vida de tal forma que tudo gira em torno dos filhos. São os filhos que preenchem todas as suas medidas. Se esquece do marido. Marginaliza o marido. A prioridade são os filhos.
A responsabilidade maternal pelos filhos é indiscutível. Mas não podemos fugir da base. De igual modo, também o marido pode se esquecer da mulher e investir nos filhos. Há de haver o equilíbrio. É claro que os filhos não são nossos. Estão sob nossos cuidados, mas eles são herança do Senhor. Um dia nos deixarão. Deixará o homem, pai, mãe, e unir-se à sua esposa. E devem eles, nossos filhos, serem os dois uma só carne. Os filhos são bênçãos que Deus concede ao casal. Eles devem ser criados com amor e carinho e preparados para a vida. Mas nunca devem tomar o lugar da base do lar. Além de todos os deveres comuns que temos diante dos nossos filhos, como cuidar do seu desenvolvimento físico, da sua formação intelectual e profissional, devemos fazer o que prometemos no batismo deles. O que é que prometemos? Vamos recordar. Educá-los na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles temam a Deus e o sirvam de todo o coração. Encaminhá-los pelas santas veredas do viver cristão, sendo nós mesmos exemplos de fé e de piedade para eles. Protegê-los das más companhias e dos maus exemplos. Trazê-los regularmente à igreja para que eles aprendam a adorar o Senhor com a devida reverência. Discipliná-los e corrigi-los quando necessário, para que eles cresçam dentro dos princípios de ordem e respeito e aprendam a acatar as determinações dos que exercem autoridade sobre eles. Jamais queixar-se, e isto é importante, jamais queixar-se ou falar mal da sua igreja, dos seus pastores, dos seus presbíteros e diáconos em casa. Isso trará efeito corrosivo na vida e formação espiritual do seu filho e na visão da igreja, que certamente isto o afastará para bem longe da igreja. Ele será criado num ambiente em que a igreja é hostilizada através dos comentários negativos à mesa. O exemplo de amor pela igreja, o amor e respeito às autoridades nela constituídas, a priorização do culto ao Senhor sobre as diversões, os programas de televisão, Fórmula 1, campeonatos de futebol, etc., são as lições mais lembradas e mais abençoadas e mais seguidas pelos nossos filhos por toda a vida. Se dermos prioridade aos programas seculares e mundanos,
eles jamais entenderão a superioridade da fé da igreja e do Senhor Jesus. O alvo do cristão é Cristo, é Deus, acima de todas as coisas. E as nossas preferências por coisas que passam devem ser extremamente limitadas, não enfatizadas, a ponto dos nossos filhos verem que aquilo é a prioridade dos nossos pais. Finalmente, os nossos filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Flechas pontiagudas e preparadas pelos próprios guerreiros que são os pais, para soltá-las. Isto é, levá-los à maturidade, com bom direcionamento e com o alvo certo, para que produza um efeito de bênçãos para os pais e para aqueles que iniciam a sua vida formando novos lares. Esse é o conteúdo deste poema do sapientíssimo Salomão. E temos as diretrizes para que o nosso lar seja conduzido nos princípios da fé. Certamente isto haverá de proporcionar colheita de frutos abençoadas, que haverá de permanecer de geração em geração. Amém.